Mais uma live, tô aqui de novo ao vivo e hoje nós vamos conhecer uma história de amor, luta e superação de uma mãe que enfrentou o diagnóstico de autismo e deficiência visual. E hoje ela vê seu menino brilhar nos palcos, encantando todos com sua voz. Essa história é muito emocionante, é a história da Marcela, é a mãe atípica, a mãe do Israel. E o tema de hoje é a superação do filho é a vitória para a mãe. Vou chamar ela aqui. Já vão compartilhando aí para as amigas mães atípicas, para as famílias de pessoas com deficiência e para todo o pessoal que vocês conhecem aí, que gostam desse assunto. Dela pra gente. Vamos ver. Aê! Um queridinho! Olha que maravilha! Acertei! Graças a Deus! Uhul! E eu também! Muito Que bom bom! estar falando com você. Eu gosto muito de você, Marcela. Você me ajudou num momento que eu precisei tanto. Você nem imagina, eu sou muito grata a você. Gabi, a gente é irmã, né? A gente tem alguns laços, né? Mas a gente tem uma irmandade que uma entende a outra, né? Os nossos filhos, eles fazem isso no nosso coração. Então, eu não ajudei nada, eu que fui ajudada, porque ver uma mãe feliz, quando uma mãe está feliz, uma mãe atípica está feliz, a gente também fica feliz. Quando um filho Verdade. não está bem, né, a gente também fica preocupado. É claro que não é o nosso, a gente não está sentindo na nossa pele, mas a gente consegue se colocar no lugar daquela mãe, daquela amiga, né? Verdade. Então, eu que fui abençoada. E eu estou muito feliz com as novidades do João. E Ai, obrigada. isso, assim, é como se fosse com o Isra, sabe? De tão Sei, feliz assim, que eu tô. sei. Sei como é. Porque Obrigada. eu sempre acreditei nele e em você. Obrigada, Marcela. Se você quiser falar um pouquinho de você, eu só queria dar boa noite para a Kênia, que está falando boa noite para gente. Que bom que você entrou hoje, Kênia. Acompanha até o final, que a história hoje é emocionante. Você quer se apresentar um pouquinho? Bom, E falar de você. eu acho que agora, né, Kênia, nós estamos só nós três aqui, por enquanto, mas eu estava vendo o perfil da Gabi, o pessoal entra depois, né, É, para assistir e tudo mais. Então, sim. a gente não vai se preocupar com o número de pessoas, a Não, gente não mesmo. bateu um papo e vai ser muito bom. E que bom poder conhecer você, viu, Kênia? Eu sou Marcela, eu moro aqui em Ribeirão Preto. Eu tenho 48 anos. Não parece nunca. Tenho um jovem, né, de 18 anos. E esse jovenzinho nasceu, Kênia e Gabi, com 700 gramas, né, com Meu 5 meses Deus. de gestação. E aí, então, assim, desde o nascimento, né, a gente vive nessa luta, nessa batalha, né? E eu não quero dizer assim, essa luta, essa batalha no sentido negativo. Eu quero dizer luta e batalha é, por um propósito, uma missão, né? Que a gente está cumprindo aqui. Então, esse garotinho me ensinou, tem me ensinado, né, muitas coisas. E é isso. Eu sou professora, já estou quase terminando, né, a carreira e trabalho na educação infantil. Gosto muito dos meus piquetuchos, né?
voltei a estudar o ano retrasado, depois de 25 anos, eu fiz pedagogia e depois fiz uns cursos assim, de especialização e tal, mas aí eu fui fazer mestrado o ano retrasado. Não foi fácil, foi muito desafiador, porque mestrado não é uma coisa, não é brincadeira, não é mesmo. Mas eu consegui, né? Falta só uma coisinha assim pequenininha para entregar lá na universidade, mas eu consegui e eu achei também que eu devia isso para o Israel e eu vou contar o porquê, né, que eu devia. Aí, no decorrer da nossa conversa, vocês vão descobrindo os segredos, né? As dores e as delícias. Parabéns. Obrigada. Antes de começar as perguntas, parabéns por você, pelo seu esforço de ter voltado a estudar, de estar quase concluindo aí, pelo seu filho, por você também. Deus abençoe. Então, eu vou Amém. começar com as perguntas. Ok. Como foi o momento em que você recebeu o diagnóstico do seu filho? Olha, Gabi, eu tive vários diagnósticos, né? Vários diagnósticos. Então, assim, não foram momentos fáceis. O Israel, há 18 anos, né, ainda se falava criança especial, que não é um termo mais que a gente usa, né? São crianças com deficiências, pessoas com deficiência e tal, mas falava criança especial. E eu tinha contato com crianças com deficiência, né? E eu grávida imaginava assim, eu imaginava e pedia para Deus, Deus, por favor, não me dê um filho com deficiência, porque olha, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, tal, tal, né? Então, assim, foi um momento de perder o chão. Foram momentos de, assim, eu realmente tive a sensação, e eu acho que as mães que forem sinceras, elas vão falar isso, que parece que o chão se abre e você não tem onde se segurar, né? O primeiro diagnóstico do meu filho foi de cegueira. Nossa, Foi o primeiro. Foi no dia do meu aniversário. Ele tinha 11 meses e eu estava fazendo aniversário. Sim, ele tinha 11 meses e era um bebezinho tão pequeno, ele tinha 7 quilos com 11 meses. E eu queria, imagina, mostrar o mundo para ele, né? O colorido, o desenho, os bichos, as árvores, né? E aí isso me foi tirado. Então, foram esse primeiro baque, assim, foi muito difícil, muito, muito mesmo. Eu já estava num processo de depressão por conta do processo que nós passamos de internação, né? A gente ficou 4 meses na UTI. Foi muito difícil, porque muitas crianças morreram nesse processo. Eu não, eu não sabia se eu ia chegar e ia ver meu filho. Eu tinha medo de chegar no hospital e, enfim, me darem uma notícia ruim. Eu saía de madrugada para vir para casa, tinha um número X de criança. No outro dia que eu voltava, passava assim, tipo 7 horas, já não tinha mais aquelas crianças que tinham tudo falecido ali, parecia. E aí e assim, era muito. Foi um ambiente muito hostil. O ambiente de UTI, ele é muito hostil. Então, assim, foi. Eu comecei nesse processo de depressão, né, pelo sofrimento do Isra, o sofrimento das outras crianças, o sofrimento dos pais, né? Porque não tem como, você passa um dia com uma pessoa que está na mesma situação que você, não tem como o seu coração não doer com o sofrimento do outro, sim. né? E ali eu vi, eu falo assim, falo com o Fabiano, né? Eu vi muitos homens urrando
Que homem parece que quando chora, eles não choram, assim, parece como a gente. Alguns eu via urrando, assim, quando acontecia o pior com as crianças. Então foi muito difícil. E depois que ele saiu do hospital, que eu achei que tinha acabado, né, a minha jornada de sofrimento, começou uma outra, que foi um tratamento em São Paulo. A gente tinha que ir a cada 15 dias para São Paulo ou a cada uma semana. E aí foi o processo da perda da visão, que nunca foi a visão do meu filho nunca foi perfeita e nunca foi inteira, porque com 5 meses não está inteira, não está formada completamente. Entendi. Mas o que estava formado foi deteriorando. E Você sabe o aí, motivo? Tem algum sim, motivo? é, o que acontece? Os bebês que são muito prematuros, eles ficam com ventilação mecânica pelo respirador. Hum, Ele não conseguia respirar. E a mesma ventilação mecânica que manteve ele vivo lesou outras partes do corpo. Lesou pulmão, lesou os olhos. Os olhos foram os principais, que era tudo muito sensível. oh, meu Deus. E aí ele teve hemorragias, né? Eram assim, retina, é lá no fundinho do olho, onde a visão realmente acontece. E aí, é, enfim, a ventilação mecânica que manteve ele vivo foi destruindo esses pequenos vasinhos da retina. E aí a gente foi para São Paulo, um processo também muito difícil, muito, muito, muito. Então, assim, Gabi, eu não falo assim que foi um momento, né? Foi uma jornada de diagnósticos. Uma jornada, né? Aí eu estava com esse bebezinho de 1 ano, né? De 11 meses, muito doente, ficando sempre doente, cego, só de cabecinha baixa, e eu querendo fazer uma festa de aniversário para ele, mas numa tristeza, né? Que ele ia ver daquela festa? Nossa, Marcelo. Foi assim, né? E eu demorei um tempo, assim, tipo uns 4 anos, para eu conseguir levantar um pouquinho o pescoço, me sentindo viva. Que até então eu só achava, o diagnóstico do meu filho era cegueira e atraso no desenvolvimento. Quando eu estava melhorando um pouquinho, eu fui numa consulta, a médica falou, né, assim, teve todo o processo até chegar nessa consulta, tudo. E aí a médica falou assim, olha, seu filho pontuou bastante aqui com nem chamava autismo, era transtorno global do desenvolvimento, O João TGD, também falaram isso pra mim no começo. TGD. E, né, aquela cabecinha que estava começando a levantar um pouquinho assim, Outra caiu de novo. paulada. Outra paulada, outra paulada. Ele Jesus. tinha, ele tinha muitos comportamentos assim desafiadores e ele tinha o atraso, vários atrasos de linguagem e tudo, mas os médicos que acompanhavam ele sempre falavam assim, ó, é porque ele é prematuro, é porque ele é cego. Então sempre tinha uma desculpa, assim, entre aspas, né, dele ter os comportamentos que ele tinha. Mas com 4 anos, eu era uma mãe que não saía de casa inteira. Ele me puxava o cabelo, puxava meu brinco, me batia, tirava a blusa. Assim, né? Era, era dessa maneira. Então, esses foram os maiores, né, diagnósticos que o Israel teve. Aí, junto com o autismo, tem a deficiência intelectual, né? Ele tem deficiência intelectual também.
uns 9 anos, mas não, com 10 anos mais ou menos, a gente estava indo numa neuro e ela falou para mim que ele tinha microcefalia. Nossa. É, mas o que que eu pensava sobre microcefalia? Assim, a cabeça bem pequena, né? A circunferência da cabeça do Israel realmente é menor. Então, é uma microcefalia secundária, Hum, entendeu? E já aí ouvi falar. aí continuei tratando com essa médica, tal, essa neurologista, e aí ela falou assim, um dia, numa conversa lá, ela falou assim, então, porque a paralisia cerebral que o Israel tem, aí eu falei, quê? Como assim Meu paralisia Deus do cerebral? céu. Eu falei, como assim paralisia cerebral? Ele anda. Eu vi que ele andava meio desengonçado, assim, mas eu nem, sabe assim, eu nem me importava, né? Aí ela foi me explicar os níveis de paralisia cerebral, que não é, né, assim, são níveis, é de 1 a 5. O ISCA tem o Hum, nível 1. O ISCA tem o nível 1. Mas é uma paralisia que impede ele de ter vários movimentos, né? Estamos indo, tal. É, tem uma cena assim que se passa na minha cabeça, como se eu estivesse num ringue. Aí eu apanhava, 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 apanhava. Hora que eu ia levantar, assim, sabe quando o lutador está se recompondo? Aí vinha um tapaço assim, um outro socado. Eu falava, gente do céu. nossa. E o que que acontece? Uma deficiência, ela acaba potencializando a outra, né? Nossa, eu Acaba não sabia deixando, disso. acaba deixando, assim, vamos supor, a cegueira, ela atrasa ainda mais o autismo, porque Eu assim, imagino isso porque como que aprende? Se o autista é mais visual, eu pensei é nisso, eu ia te perguntar isso. exatamente, exatamente. Imaginei. É, Como e aí, desenvolve se ele não consegue ver, né? exato, como desenvolve? Aí o que acontece? Ele é um menino que, até pela questão da cegueira e tudo mais, ele tem um ouvido muito aguçado. Aí o que acontece? Por conta do autismo, eu não sei como que é o João e tudo mais, mas tem vários autistas que também têm essas dificuldades sensoriais. Sim, o João tem. Então, aí você imagina uma pessoa que tem já uma habilidade auditiva maior, mas que tem uma disfunção sensorial por causa do autismo. Entende? Aham. E a gente começou um tempo, né, no processo de leitura, e a professora dele queria que ele batesse na maquininha de braille. Só que a maquininha de braille, ela é bem dura. Ela é uma maquininha dura, como as máquinas de datilografia lá do passado. E aí o que Hum, acontece? Aí o que acontece? Os dedinhos, entende? ele Ele não não tem muita coordenação. ele não tem muita coordenação. Não porque ele não sabe, mas é por causa da paralisia, já que é Nossa. o nível 1. Então as coisas vão se somando. E agora, Gabriela, em 2000 e a gente está em 2025. 2022, eu acho que a gente descobriu a escoliose, né? 2022, 2021. Aí, assim, ao mesmo tempo que foi um momento muito desafiador, mas foi um momento que eu tive uma lição de vida dele muito grande. E eu acho que nós mães, a gente tem esse benefício. Embora a nossa maternidade não seja uma maternidade fácil, não é. Não adianta falar que ai, você é uma luz, é um anjo. Não, não é, não, não é. Nós não somos santas, nada disso. Mas assim, esses nossos meninos,
essas nossas meninas, eles têm dentro de si uma vontade de viver, mesmo com esses desafios todos que eles têm. E então, quando o Israel voltou para a UTI, depois da cirurgia de escoliose, que ele abriu, né, as costas inteiras, Eu lembro disso. abriu. E aí ele acordou, né, da anestesia, mas eu tinha passado de novo, né, pelo processo de UTI, e a gente vê as pessoas indo embora, Uhum. e é muito difícil. E eu tomei uma decisão na vida, Gabriela, que foi muito. Foi uma decisão e foi uma coisa de Deus para mim. Olha a força de viver, essa vontade de querer viver que meu filho teve. A força de vontade que o João tem. E outras crianças que também têm tantos desafios, essa força que eles têm. Como que eu não vou ter força para viver? Como que Nossa. como que eu vou desistir? Não é? Não Verdade. posso, não posso. Então eu tive essa experiência de novo. Eu creio que Deus permitiu que eu voltasse lá para a UTI. E agora não era mais UTI de bebezinho, era UTI de adultos, né? É, e assim, vi de novo, né? Parecendo aquele vale de ossos secos, assim. E, e eu senti essa inspiração, né? De vontade de viver e de viver bem por ele e por mim. E essa é uma mensagem, é um desejo que eu tenho tanto para mim quanto para você, para qualquer mãe que tenha um filho com deficiência ou com um transtorno, com uma síndrome, né? É, a gente tentar ser feliz. Eles merecem uma mãe feliz. É difícil, né? É difícil. Mas eles merecem uma mãe feliz. Eu creio assim. E nós também merecemos ser felizes. Então, Verdade. o momento, né, Gabi? Foram esses 18 anos. Agora que eu dei uma acalmada, né? Graças a Agora, Deus, né? agora, Agora é graças hora a de Deus. contar a vitória. Agora é hora de contar. Exatamente. Agora é hora de contar a vitória. É isso mesmo. Mas Deus é bom pra gente e eu acredito, Gabriela, que mais uma vez, nós não somos super, como é que fala? Mulheres maravilhas, não. Nós não somos super mães, assim, eu não acho isso, mas eu creio, eu creio que parece que tem uma mão, assim, sobre nós. Assim, parece não, eu sinto que tem uma proteção, uma graça de Deus sobre nós. Porque senão a gente não aguentaria. Não mesmo. A gente, Né? quando os pais têm 3 filhos, por exemplo, eles amam todos, mas eles ajudam quem precisa mais, ajudam mais quem precisa mais. Eu acho que Deus é a mesma coisa. Ele ama todos, mas quem tá precisando mais, ele dá aquele suporte a mais, sabe? Eu acho que é Mas, mais ou menos assim. mas eu creio assim também, Gabi. E outra coisa assim que assim, a gente até está saindo um pouco do roteiro, né? Mas para Sem quem for problema. assistir depois e para aquele que está aqui com a gente, né? Tem tantos momentos desafiadores que a gente passa. Parece que aquelas noites escuras, parece que é uma tempestade, uma dor, né? Mas em momento algum Deus nos desamparou. Amém. Deus Eu não nos sinto isso desamparou também. em momento algum. Então, assim,
não estou fazendo apologia a religiões, não é isso, mas a gente precisa segurar nessa mão de Deus para nos ajudar nessa caminhada aqui na Terra, né? Com certeza. A gente não fica sozinho, a gente não consegue. E Deus não deixa a gente ficar. Eu falo para as mães que eu sinto assim, ó, que Deus entregou eles nas nossas mãos, mas Ele não soltou nossa mão. Ele entregou, mas Ele não soltou. Ele tá cuidando o tempo todo. Tanto que eu vejo a mão de Deus na vida do João em cada detalhe. Tudo que o João precisa, sempre Deus supre. De uma forma ou de outra, sabe? Mesmo eu sozinha com o João há anos, não falta. Tudo que eu preciso para ele, eu vou atrás e consigo, sabe? Eu falo que é uma parceria entre eu e Deus. Tipo assim, eu falo assim, Deus, é uma parceria pra gente cuidar do João. Eu faço o possível, o Senhor faz o impossível. O E assim impossível, vem isso dando mesmo. certo. É isso mesmo. Eu acredito assim também, Gabi. Muito E linda essa história, Marcela. o João é um querido demais, viu? Ele é arteirinho. E a gente passa mesmo situações muito difíceis com eles, né, Marcelo? Agora imagino você com vários diagnósticos, né? Que eu com um já quase enlouqueci. É, é a mão de Deus. É, mão de Deus te dando força mesmo, né? E aqui eu perguntei quais foram os maiores. Eu ia perguntar quais foram os maiores desafios enfrentados nos primeiros anos, mas eu acho que você conseguiu contar bastante, né? Os desafios de vários diagnósticos. Eu acho também, Gabi, que assim é uma coisa que nós passamos, né? Nós passamos. A gente fica muito sozinho, mas sozinho com relação a pessoas, Sim, sim. né? Então, assim, eu falo sempre isso, Fabiano, se a gente tivesse amigos, irmãos, eu falo de sangue mesmo, né? Pessoas assim, a gente não ia, não é que a gente ia deixar o isso de jeito nenhum, mas para ajudar a carregar um pouquinho a cruz, né? Não que os nossos filhos sejam cruz, não é isso. Mas Não, eu entendo é, totalmente. Uma para rede de apoio, como eu falo todas as lives. exato, ia ser um Mais pouquinho mais leve, fácil, ia ser um pouquinho mais leve. com Então, certeza. assim, além de todas essas dores, eu e Fabiana, a gente teve que contar, assim, um com o outro e com Deus, e as pessoas que a gente achava que eram nossos amigos, que eram nossos irmãos, pessoas da família e tudo mais. Assim, todo mundo sumiu. Então, essa é uma dificuldade muito grande que nós temos, e nós não temos nenhum apoio ainda, né? Assim, a gente não tem uma política pública, a gente não tem uma política para apoiar as mães de filhos Eu com fiz, eu deficiência, fiz né? uma live hoje com a Ju. Você conhece a Ju? A Juliana? Ela é do Sullivan também. Não sei se você é do Sullivan, mas eu acho que você é, não é ou não? Não vou. Eu achava que você ia lá. Você é amiga Não, da Ednet, não é? Também? sou Mas não é amiga por causa do dela. Sullivan, então. Mas a Não. Juliana, ela é uma mãe que ela era da AMA e foi para o Sullivan. E hoje eu fiz uma live com ela, a gente falou exatamente tudo isso, sim. Sobre rede de apoio, sobre a solidão das mães atípicas, sobre. Até eu li um texto. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha na live de hoje à tarde, falando sobre isso, assim, em detalhes, assim. E não é se vitimizar, não é achar que as pessoas têm obrigação e nem achar que nosso filho é peso. A questão é que todo mundo tem uma rede de apoio. E só as mães atípicas não. Tipo assim, o texto que eu li hoje foi o texto da Lau Patron. Não sei se você já viu que ela fala sobre a aldeia. Eu li esse texto hoje na live. E é aquilo, Marcela, é exatamente aquilo, que a aldeia é aquele provérbio africano que fala que a criança precisa de uma aldeia toda para ser educada, para no momento que a criança tem deficiência, que a criança tem necessidades especiais. Ali já não existe mais essa ideia de que precisa da aldeia, porque não existe aldeia. A mãe normalmente acaba tentando ser a aldeia inteira, né? Exato. Graças a Deus, algumas com o pai junto, como você, graças a Deus, tem o apoio também do pai, mas muitas vezes até sozinha. E Sim, não consegue, porque a ela é uma maioria só. das mães, né, Gabriela? A maioria das mães
estão sozinhas. E eu acredito, além de Deus, é claro, mas nós temos umas às outras só. Sim, É que a gente não consegue também, como a gente também está, né, correndo e tentando manter um pouco de equilíbrio, a gente não consegue ser tão apoio para uma outra mãe. Mas o que eu tenho visto de ajuda é sempre uma mãe com outra. É isso a sempre gente uma mãe falou que também. fica. Você vê É, como é uma coisa padrão, assim, virou, é acabou sendo padrão para sempre uma todas, mãe assim fica com praticamente todas. outra. É, É, nunca são é raras uma as que têm assim pessoa. uma rede mesmo, tem um amigo. Aí teve, em contrapartida, tem as exceções, né? Teve o caso, eu fiz uma live com a Rosana também essa semana, que é o caso dela, ela tem essa rede de apoio, ela tem o pai junto, ela tem a família apoiando e ela tem muitos amigos. Ela conseguiu manter o trabalho, ela conseguiu manter uma vida porque ela tem apoio. E a maioria acaba deixando tudo porque ela é a única para cuidar daquele filho, né? O pai normalmente primeiro a sair fora e aí fica tudo em cima dela e ela tem que desistir de tudo, enfim. É isso que é o mais difícil da maternidade atípica, essa solidão. Não é É nem solidão. ter o filho em si, né? Apesar da gente ter aquele luto do filho ideal, tudo mais, passar por esse processo de aceitação, eu acho que o mais difícil é a solidão que a gente acaba vivendo, né? Sim, O sim, preconceito Gabriela. e a A solidão. solidão, o preconceito, as portas fechadas, os olhares tortos. Ah, mas você não tem que olhar porque ninguém paga as suas contas. Mas a partir do momento que você parece que sai para a rua, todo mundo só sabe olhar para criticar, não é? Apontar o dedo, mas Contar. estender a mão. Nossa, olha, a gente falou isso também. É exatamente assim, Marcelo, exatamente assim, e praticamente com todas. Raras as que são diferentes, né? E isso é uma coisa tão simples de mudar. Por isso que eu acho importante a gente falar em rede social, a gente tá passando isso, porque as pessoas precisam ver o nosso lado, enxergar a nossa realidade, porque tem pessoas que também gostariam de se aproximar e não sabem como, né? Uhum. Existe várias, assim, eu acho que existe três grupos de pessoas. Um que é o que tem preconceito e não quer nem chegar perto, né? E tem medo. O outro que quer ser plateia, fica só olhando e falando, criticando. E o outro de pessoas que olham, mas querendo ajudar e não sabe como. Existe essas pessoas. E é essas pessoas que eu gostaria de alcançar com as lives. Mostrar como você pode ajudar uma mãe atípica. Perguntando, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ela vai te falar, sabe? Tem amizade com a mãe atípica, chega nela e fala, olha, quer que eu olhe seu filho para você dormir uma hora durante a Olha, tarde, por não exemplo? é? É Umas isso, coisas uma assim. Vamos tomar hora. um Meu café Deus, junto, vamos tomar um café, né? exato. Vamos deixar meu filho brincar com o seu. Você sabe essas coisas assim que a gente não tem. Não tem. É A isso. gente não tem. É isso. E mostrar também para essa outra parte que eles não são um bicho, não. Esses que têm medo, né? E tudo mais, gente. Por isso que eu gosto daquele Infelizmente, texto lá que eu li. é, infelizmente a gente ainda convive, né, com isso, mas esse projeto, eu creio que é uma coisa de Deus mesmo, para quem Amém. nos ouvir no futuro e as outras mães, as outras pessoas que você está trazendo, se dispor, porque isso também é uma coisa que está no coração de Deus, né? Sim. E aí, Gabriela, tem uma coisa também que Deus fez no nosso coração, né? Você é bem mais jovem que eu, Nem e tanto assim. além de ser mais jovem que eu, é muito mais linda, que eu já te falei isso aí. Ah, imagina, Mas, Marcela. ó, Para com isso. Esse sorrisão lindo seu aí. Deus ensinou a gente a ter um coração mais compassivo, misericordioso, mais carinhoso. Ah, não é assim, não é, nós não somos melhores que ninguém, não é isso. É que Mas também não o, somos piores, né, Marcela? a nossa, o tipo de vida que a gente tem levado, e tantas vezes que o nosso coraçãozinho foi quebrado, tudo, então a gente aprende a ter um coração mais sensível, né?
com as outras mães, com as outras pessoas, com as outras crianças, né? Verdade. Porque eu tô aqui em Ribeirão, você em Cravinhos. Hoje eu conversei com uma mãe de São Paulo, de Santo André, aliás. E assim, os desejos e as dores e os amores são os mesmos, né? É, é isso que a gente quer. A gente quer ser respeitado, a gente quer que os direitos dos nossos filhos sejam respeitados, porque tem muita coisa que está na lei, mas infelizmente ainda está só no papel, né? E a gente precisa de um cuidado também, nós como mães. Precisamos de um cuidado. Ah, não é cuidado. Ai, você vai lá no shopping gastar. Não, não, não é isso. Eu digo que é um apoio emocional mesmo, né? É um suporte para a gente conseguir a cada dia se recompor, né? Sim, Eu acho que é isso. com certeza, Má. E como foi conciliar o cuidado com seu filho e sua própria saúde mental no meio de todo essa Então, tempestade aí? dessa tempestade toda. Bom, é, quando Israel era, quando o Israel tinha um aninho, acho que menos de um ano, eu falei pro Fabiano, eu falei pro meu marido para ele ir embora e casar com outra mulher e ter outros filhos e me deixar, porque eu não conseguia ser mulher. Eu mergulhei tanto na depressão e na maternidade que eu não conseguia. Então, assim, eu tive essa ajuda do Fabiano em relação à minha saúde mental, porque ele me suportou nos momentos de depressão profunda. Então, assim, quem sabe o que eu passei é quem já passou por isso, eu, Fabiano. Então, a parte da saúde mental, até hoje, né? Até hoje a gente tá aí na batalha, respirando, fazendo os propósitos, né? Tentando, assim, segurar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, me renova, me ajuda, me dá forças e tudo mais, né? Então, assim, bem, bem delicado mesmo. Eu entrei faz 18 anos que eu tomo medicamento, já tomei vários, é, era um, era dois, e aí depois mudava, ia para dose máxima, não sei o quê. Então, assim, é, eu sou uma pessoa que eu sei que não, isso não é falta de fé, não é fraqueza, mas eu preciso tomar medicamento. Eu preciso tomar. Eu tomo café da manhã, o primeiro gole que eu tomo de café, eu já tomo com meu leitinho com café, eu já tomo meu antidepressivo, entendeu? Para manter a minha saúde mental. Porque senão nem Sim, eu, você nem não eu é de aguento. ferro. A gente não é de ferro. Então, eu acredito que o suporte mental, né, o suporte que a gente precisa, algumas pessoas vão precisar de um suporte medicamentoso, né? Mas não pode ser só ele. O ideal seria que a gente pudesse ter um acompanhamento terapêutico, né? Todas Uhum, nós. sim, Porque não adianta só tomar remédio, né? sim, A gente precisa, assim, seria uma bênção que nós pudéssemos ter o nosso acompanhamento terapêutico, né? O nosso momento de fala, o nosso momento de poder rasgar o coração, e ter uma profissional ou um profissional que nos ajudasse. Ó, olha esse caminho, tenta por aqui e tudo mais, né? E então eu fiz muitos, muitos anos de terapia. Eu só parei por conta do mestrado, que aí eu não conseguia, né, continuar.
Mas eu fiz muitos anos de terapia, muitos, muitos anos, assim, tipo 15 anos direto de terapia. Medicamento faz 18 anos que eu tomo. Um psiquiatra que me atendeu, eu achei bonitinho, ele falou assim que a gente precisa de 5 coisas para cuidar da nossa saúde mental. E eu queria passar isso para vocês, que ele era uma pessoa muito Legal. bacana. É, ele falou da parte medicamentosa, claro, né, e da terapia. Ele falou que seria interessante a gente ter um hobby. Mas aí você fala assim, meu Deus, que hora que eu vou ter hobby, né? Mas isso no mundo ideal, né? Mas ter um hobby também é uma terapia, é uma cura, né? Às vezes alguém gosta de pintar, Eu de gosto de pintar. desenhar. E isso, Gabi, o tempinho que você tiver, pinta, que é uma coisa que vai te fazer bem, né? É, ter um hobby, fazer terapia, parte medicamentosa, fazer atividade física, essa parte também, né? Que horas que eu vou Quase fazer? impossível, né? Quase impossível. E ele falou uma coisa bacana, ele falou assim, a gente precisa buscar crer que existe algo superior que vai nos ajudar, né? Que a gente chama de Deus, de Jesus e tudo. Então, eu não consegui ainda ir para a parte dos exercícios físicos e tudo, mas assim, eu tento seguir essas 4 coisas, né, que me ajudam. Agora, eu adoro dormir, Eu também gosto de dormir. adoro dormir, porque a gente cansa, né, Gabriela? Nossa mente cansa demais, cansa, a gente cansa. Parece que o nosso corpo não cansa tanto quanto a nossa mente cansa. A gente vive preocupada, né? E, então, assim, esse ano eu tô me dando ao luxo de poder, assim, eu sei que tem coisa para fazer na casa e tudo, mas eu vou descansar. Quando o Israel vai descansar, eu vou também. Mas é isso que a Porque gente tem que fazer, porque a eu casa vai ficar aí. Se a gente ficar priorizando a casa, a gente endoida, porque ó, a gente já prioriza eles acima da gente. Então tem sim, que ser em segundo lugar a gente, pelo menos, já que não é em primeiro. pelo menos Ô, Má, só um minuto Então, que eu vou ter que oi, colocar meu celular na bateria, porque ele vai descarregar. Não tá carregou o joia. suficiente, porque eu fiz a segunda live de hoje. Espera aí só um minuto, tá? Rapidinho. Vou pegar o carregador. Ainda bem que eu percebi, senão ia acabar no meio da live. Deixa eu só ver se deu certo, se conectou bem aqui. Vou colocar o fone. Agora eu vou ter que ficar segurando o celular aqui, porque não dá pra ele ficar em pezinho. Pronto, desculpa aí. E é isso. Então, o que a gente precisa, há um tempo passado, né? Falar de psiquiatria, falar de tomar remédio, é louco, é isso, é aquilo, mas se a pessoa tem pressão alta, ela vai tomar um remédio. Se a pessoa tem um problema de coração, ela vai tomar remédio. Se a pessoa está com uma dificuldade psíquica, ela vai precisar. Então, se não dá para fazer a terapia, se não dá para ter o hobby e tudo mais, então pelo menos a parte medicamentosa, né? Acho que a gente precisa seguir, né? Para dar conta. Verdade, verdade. Tá certa, certinha. Como eu disse, a gente não é de ferro, né? Então precisa de apoio, de ajuda, nem que seja de medicamento. E Exato. Você e seu filho já enfrentaram muitas situações de preconceito? Muitas, 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 muitas portas fechadas, né? Escolas.
família, supermercado, muitas situações de preconceito. Igual você falou, né? Do portão para fora já tem todos os olhares, né? Como se eles fossem ETs. ETs. E agora que eu tô mais forte, né? Então eu agora consigo lidar, mas quando eu era pequeno, as pessoas sempre tinham aquele olhar de, ai, coitadinho. A gente não quer que chamam uma Hum, filha de coitadinho. sim. Ai, coitada de você. Sabe? E também, ai, coitada de você, né? Ai, Deus me livre. Sabe essas coisas, não é? Então, assim, Aham. às vezes as pessoas não sabem o que falar, mas acabam falando coisas que não são, ai, é uma cruz, né? Isso são todas frases que revelam um preconceito. Então, assim, sim, sofremos muito preconceito, mas muito, muito, muito mesmo. São frases que, mesmo que não seja por mal, ferem, né? Acho que Sim, as pessoas têm que ter um cuidado maior do que falar, né? sim. Ou então, se não sabe o que falar, não Especialmente, fala nada. não fala nada. Especialmente, né, para quem está nos ouvindo agora e para quem nos ouvirá no futuro, é, nós não somos coitadas e nem os nossos filhos são coitados. Pelo E contrário, nós somos é, vitoriosas e eles mais ainda. mais ainda, e é isso que você falou. Se não sabe o que falar, né, é, mantenha assim, né, a boquinha fechada, só fala, ó, tô aqui, né, mas evitar, né, porque embora os nossos filhos sejam autistas, eles entendem. Agora, pensa bem, onde o Joãozinho for, o Danielzinho for, o Israelzinho, o Iago, o Gael, onde eles forem, tem alguém chamando eles de coitados. Eles entendem isso. Não, eles não são coitados, são pessoas, são seres humanos, são pessoas com desafios maiores, sim, mas são, acima de tudo, pessoas, Sim, né? com certeza. Então, é Eles isso. sentem também esse preconceito da maneira Sentem, deles, mas eles sentem também. Eu não sentem, sei, sentem não sim. sei a compreensão, mas eles sentem, com certeza. Porque a diferença, né? Já fazer diferença já é sentir. Imagina falar esse tipo de coisa na frente ainda, né? É, Bem isso mesmo. Gabriela, eu tenho assim, mesmo os quadros de autismo com deficiência intelectual, eu não tenho dúvida que os meninos entendem, porque assim, ó, a pessoa pode ter deficiência intelectual, mas ela não tem deficiência intelectual em tudo, entendeu? Então tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que os meninos percebem, os meninos, os nossos meninos, nossos, né, atípicos, percebem. Parece que são umas esponjinhas assim, né? Sim. Percebem até mais do, né? Percebem, eu Mais do que acho que até mais. palavras. Mais do que palavra. O João mesmo, ele percebe clima ruim, ele percebe olhares, ele percebe se eu tô bem, se eu não tô, se alguém tá. Qualquer pessoa, se chega perto, se tá gostando dele, não tá, se tá. Ele percebe tudo. Ele sente, ele demonstra gostar das pessoas, demonstra não gostar das pessoas, dos lugares, do jeito dele, mas eu sei. Dá pra perceber. Ele sabe também quando gosta ou não dele. Sabe quando ele Sim, é bem-vindo ou não. Ele sabe, ele sim, sente. Às vezes até mais do que eu. verdade. Que a gente percebe mais assim. Eu acho que eles têm uma sensibilidade maior, né? Diferente. Diferente. Também acho. Mas, voltando para o assunto que a gente estava falando de rede de apoio, pai presente e rede de apoio são fundamentais, tanto na vida da criança com necessidades especiais, quanto na vida das mães. Qual a sua experiência em relação a isso? A gente falou um pouquinho, mas. A gente falou um pouquinho, né? Minha rede de apoio foi e é o Fabiano, meu marido. O Fabiano parou de trabalhar para ele ficar responsável pela, pelas terapias, para levar na escola, pelos cuidados do Israel. E eu continuei trabalhando, porque eu já era funcionária pública e eu não podia abandonar o meu trabalho
né? Então a Sim, gente você também tinha uma estabilidade. eu tinha, né, mais estabilidade. Então a gente também viveu isso, né? Esse preconceito, assim, sabe? De Entendi. ah, o seu marido não trabalha. Ah, já que seu marido não trabalha, é isso. Esse nosso trabalho que as mães cuidadoras fazem, que é um trabalho, é um baita de um trabalho. Às vezes tem pessoas que não acham que é trabalho. Sim, sim. Então, por exemplo, quando meu pai ficou doente, é, sabe, teve uma situação assim mesmo. Ah, já que o Fabiano não trabalha. Não, mas não era que ele não trabalhava, caramba, ele não trabalhava fora registrado, mas dentro de casa, levando e Fazia buscando tudo. Israel, fazia tudo, era tudo ele. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 5h30, né? E quem fazia tudo era ele. Então, assim, ele é a minha rede de apoio. Eu tenho minha mãe e tenho minha sogra e meu sogro, só que eles são idosos, já bem idosos. Então, também a gente que está precisando ajudá-los, né? Talvez, Entendi. se eles fossem mais novos, talvez eles pudessem ajudar mais, mas é, então, assim, é um mesmo pelo outro aqui. Que bom que vocês têm essa união forte, né? Esse elo forte. Muito bom É. mesmo. E, assim, gostaria que vocês tivessem mais, né? Como eu te falei, a gente gostaria de ter a rede de apoio, mas já, pelo menos vocês têm um ao outro, graças a Deus, né? Não, Pelo Israel. isso. Um a outro, e ele tá falando, ele tá aqui perto de mim, assim, apontando para cima. Claro, né? A gente não quer ser chata, né? Mas sempre tem Deus, né, junto com a gente. Então, tudo é cercado, né, por Deus. Verdade, Então, verdade, com certeza, em primeiro lugar. primeiro lugar, é verdade. E eu ia te perguntar agora sobre medicação. Foi muito difícil acertar uma medicação para o seu filho para ele começar a desenvolver? Olha, a gente começou com Risperdal. E foi uma situação assim bem delicada. Foi a médica deu a receita pra gente e, e eu fiquei com ela dentro da bolsa. Eu não tinha coragem de comprar, porque eu já tomava remédio controlado, né? Eu falava assim, ai, não queria dar pro Israel, não queria, né? Mas a gente foi numa festa da família e o Israel teve uma situação muito delicada, foi muito difícil, Israel, enfim. Aí depois daquele dia eu falei, não, eu vou medicar meu filho. Então a gente usou um tempo o Risperdal, foi uma bênção para a parte do comportamento, mas aí ele começou a ter algumas alterações. Ele começou com tipo adolescência precoce, a parte de hormônios mudou. Ele começou a babar muito. É um efeito contrário, né, da risperidona. Mas aí a gente investiu bastante em terapia, bastante, bastante, bastante mesmo. E eu conversei com o Fabiano, eu falei assim, eu queria fazer um teste depois de um tempo, né, para ver se como ele estava evoluindo, se era por causa do remédio ou se era por conta das terapias. Aí eu fui fazendo teste, fazendo desmame, e tudo. E aí a gente conseguiu manter com as terapias, né? E aí quando Gabriela, esqueci de falar para você das crises convulsivas, né? Ah, é verdade, Naquele, ele tem, né? naqueles, tem, Eu sabia, mas naqueles diagnósticos todos, né? Jesus, É, ele tem aí epilepsia, então. tem. Hoje ele usa o Depaquene e ele usa canabidiol, né? Então, assim, a gente tem conseguido controlar, O né? canabidiol foi mais por causa das crises A gente começou o canabidiol por conta das crises. Eu e tive ajudou em bastante, tudo.
ajudou em tudo. Deu uma bênção, Olha, né? eu vou falar uma coisa, eu tinha muito preconceito, que eu falava assim, meu Deus, né? Como? Meu Deus, eu vou dar maconha pro meu filho, que absurdo. Mas aí, o que que nós todas precisamos fazer? Todas nós, as mães, a sociedade e tudo. Estudar, ler, conhecer. Conhecer. Conhecer, porque se a gente ficar só com um preconceito, que é o conceito que vem antes, né? Antes de conhecer, a gente não vai para lugar nenhum. Sim. Então, assim, então eu fui estudar, eu fui conversar com outras mães e tudo, e aí a gente começou a administrar o canabidiol Você lembra onde eu te e conheci? não lembro. Ah, não, foi lá na escola que eu trabalhava. Não, não, onde que foi? Não, pessoalmente foi na escola que você trabalhava, mas Ah, onde a gente começou a ter contato foi em grupo de canabidiol há muitos anos atrás. A primeira foi. vez que o João foi, primeira vez que o João tentou canabidiol. Acho que o João tinha uns 5 anos, 6 anos. Muitos anos Entendi, atrás mesmo. Foi entendi. nesses grupos que, inclusive, eu conheci você, a Ednet, na mesma época. É isso mesmo. Ah, então, nossa, olha, são tantos, né? São tantos grupos, Até que tantas eu fui para pessoas. uma palestra em São Paulo do Pedro Pierro, lembra? Nessa Você época que eu foi? foi aí que Nossa, eu que comecei bom. a tentar o canabidiol. Só Atenção, que aí eu não consegui mais. A empresa que fornecia não estava conseguindo mais. Inclusive, eles fizeram uma cachorrada, vai comigo, porque eles pegaram meu contato, pegaram todos os meus dados, tudo para fazer um processo para conseguir uma quantidade para o ano, que parece que já ia conseguir para o ano inteiro. E esse remédio nunca chegou para mim. E ninguém me dava mais resposta, o advogado da empresa que fez. Então, não sei se eles pegaram, revenderam, não sei. Só sei que nunca chegou e eu não consegui mais comprar, porque era muito caro. E a empresa parou de fornecer. E aí o João Pedro que estava começando a melhorar. Se eu tivesse condições na época do João ter tomado canabidiol até hoje, eu não tinha passado metade do que eu passei, ele já estava muito melhor. Porque o João chegou a falar uma frase na época, ele falou assim, uma frase curta, ele falou, a galinha pintadinha. Com Yeah. 5 meses que ele tomava canabidiol, só que aí só foi por 5 meses. Aí depois ele começou a piorar de novo. Aí Gabriela, depois teve a outras gente, tentativas. a Mas gente foi vai essa época. fazer, a gente vai fazer um propósito aqui. O João não vai ficar sem canabidiol. Amém. Assim, eu não sei, mas eu quero, assim, se eu puder te ajudar de qualquer maneira, sabe? Porque é uma coisa que está funcionando e a gente brinca, né? Time que está ganhando não se mexe, está funcionando, então, sabe? E agora Conta tá sendo mais um comigo. absurdo, né? Que você, não sei se você ficou sabendo que esse ano agora o governo tá tirando de vários autistas, de várias crianças, de várias pessoas que usam canabidiol porque tá caro para comprar para todos. Então tá vendo que alguns deles deram até um prazo para provar que teve uma melhora, para provar que foi tentado vários medicamentos e não deram certo, e outros eles já cortaram de vez o processo. Sim, Esses dias agora, essa semana. sim, Sabe? sim. Muito triste isso, porque realmente time que tá ganhando não se mexe. Eu Não acho se que eles mexe. deveriam manter, porque é muito importante para as crianças que acertam. Porque assim, eu acho que demora a acertar a dosagem. Mas a hora que acerta, decola, sabe? Decola, exato, exato. E não tem, assim, o que a gente sempre fala, né? Não tem tantos efeitos colaterais quanto os alopáticos, Então, né? então, eu sou muito a favor de tentar em todos. Sabe, se eu fosse alguém que te mandasse manda-chuva, ela tentaria em todos, sabe? E até achar a dosagem certa, porque eu acredito que é questão de dosagem. Não é que uns dá certo, outros não. Eu acho que tentando a dosagem, eu sou muito leiga para falar, mas eu, como mãe, pelo tanto de tentativa que o João já teve, eu imagino e acho que daria certo para todos, acertando a dosagem. Eu acho que é um Sim, remédio. Espero que para o futuro comece a ter mais marcas e barateie mais, sabe? Para ficar acessível para todo mundo, porque é uma bênção de Deus esse remédio. é uma bênção mesmo, verdade.
Mas eu agradeço, porque você já me ajudou uma vez, e agradeço a sua preocupação e aceito o seu combinado. Sim, Que se eu precisar, eu vou te falar sim, mas em nome com de Jesus não vai faltar e a certeza. gente vai ajudar o Dia das Amém. Mães ainda. É isso Em nome mesmo, em de nome de Jesus. Jesus. Isso mesmo, isso Mas mesmo. obrigada, Mar. Muito legal saber que eu não tô sozinha nessa. Não, de jeito nenhum. Olha, depois daquele vídeo que eu vi, aquele gato atravessando a rua, Olha que os isso, lados. gente? Não é? É um milagre. Eu Ai, eu vou quero fazer chorar. parte disso. É um milagre, eu quero fazer parte. É coisa linda demais. É presente, Gabriela. Aquele vídeo foi um presente. É. Só quem conheceu ele antes, sabe um pouquinho da história, consegue enxergar o quanto aquilo é um milagre, né? Quanto Sim. que foi Deus e mais acertar a medicação, que também foi Deus que fez acertar e conseguir e tudo mais, né? Tudo é Deus mesmo, mas ai, 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 ai. Bom, vamos lá para a próxima pergunta, senão eu vou chorar. Mas eles são demais, né, Má? São nossa vida mesmo. E em que momento você percebeu que seu filho tinha... Agora é a parte mais legal. Contamos até então era a parte triste. Agora é a parte mais linda da história, né? A superação do Israel e a vitória da Marcela. Em que momento você percebeu, da Marcela e do Fabiano, né? Em que momento você percebeu que seu filho tinha um talento especial para cantar? Olha, Gabi, se eu conto de um jeito, o Fabiano, se eu conversar com ele, ele vai contar de outro. Mas quando a gente tem criancinha pequena, né? A gente coloca um videozinho, não é? Para as criancinhas lá assistir e tal. E eu não tinha esse recurso, eu tinha só musiquinha, né? Aham. Então, eu ensinei todas as musiquinhas de criança possíveis para o Israel, todas, 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 todas. Ensinava, tal, tal, tal. Um dia eu estava limpando casa, tipo, devia ser umas 10h30 da noite, o Fabiano trabalhava à noite nesse tempo. E era umas 10h30, esse menino não dormia e tudo. Eu falei, gente, eu já tinha colocado umas 100 músicas infantis. Eu falava, gente do céu, o que que é isso? Aí eu falei, você quer saber? Eu vou colocar Legião Urbana para esse menino escutar. Vou colocar Legião Urbana para esse menino escutar. Mas, assim, o Fabiano, ele sabe tocar violão, né? Ele sabe tocar violão. E aí eles, assim, também era a maneira dele ter algum relacionamento com o Israel. Era através da Legal. música, Que né? lindo. E porque assim, ele até hoje ele fala pouco, né? Mas assim, quando tem música aí ele super se expressa, né? Então assim, a gente colocava shows para ele ouvir e tudo mais, DVDzinhos do Palavra Cantada, é, Patati Patatá, essas coisas aí. Patati Patatá, lá tá aqui pertinho. Em Mauá tem esse, Patati Patatá. E aí depois, aham, aí depois a gente foi colocando outras músicas, né? Músicas cristãs e algumas músicas que ele ouvia na casa da minha sogra. Todos os domingos ele vai na casa da minha sogra. E ela gostava muito do Roberto Carlos, gosta ainda, né, do Roberto Carlos. O Globo Repórter no Rei Roberto Carlos. Isso. Que é Ele vocalista. gosta do Jota Quest também, não gosta? O Nossa, Isra? para conhecer é demais. Eu E gosto aí, também. ele chegava, né, querendo ouvir as mesmas músicas que ele tinha ouvido lá na casa da avó dele. Entendi. Isso, da sua vovó Lia. Aí, o que eu fazia? Eu falava assim, ó, então, vamos ver se essa música aqui tem algum outro cantor que canta. É do Fábio Júnior. Porque, para não ficar só repetindo a mesma música, né? Aí também a gente fazia assim, ó. Ah, então tá, você ouviu essa música de tal cantor? Vamos ouvir outra?
Vamos ver se Aham. você gosta de outra. Que Aí o pai dele autista tem mania de repetir, né? De ficar ouvindo repetia a exatamente mesma. a mesma coisa. E aí parece que passou uma novela, o Fabiano que conta assim, Lei do Horizonte. E a minha sogra assistia, e quem cantava essa Além do Horizonte era o Erasmo Carlos. Aí a gente começou a mostrar música para ele do Erasmo. Ah, filho, ai, mamãe, eu quero ouvir música do Erasmo Carlos. Filho, vamos tentar ouvir outra? Outra do Erasmo Carlos? Tá, aí ele ouvia outra, mas depois ele falava, eu quero ouvir Além do Horizonte. Vamos ouvir Além do Horizonte com outro cantor? Aí a gente descobriu o Jota Quest, o Tim Maia, porque eles também Legal. cantavam Além do Horizonte. E aí foi indo. E ele gosta de cantores assim. É, outra coisa, como a gente sempre andou muito em terapia, para lá e para cá, né? A gente tinha dentro do nosso carro coisa de rádio, né? Diário, Sim. Melody e tal. E aí a gente ia ouvindo, ia para as terapias e voltava das terapias ouvindo música, que era também uma forma dele acalmar, porque no carro ele não queria ficar de cinto, ele queria levantar, ele queria puxar meu cabelo, era essa coisa aí. Mas quando tinha música, ele dava uma acalmadinha. E aí a gente começou a colocar, ele escolhia. Eu quero ouvir a Melody, quero ouvir a Diário, quero ouvir Difusora. E aí ele foi ouvindo as músicas nessas rádios também que ele gosta, pedia para colocar aqui no YouTube. Então é assim, a gente faz música aqui em casa para algumas coisas que ele tem que fazer, que ele não quer fazer. Exemplo. Então a gente cria uma música. A gente cria uma Legal. música. A gente cria uma música. Por exemplo, o Ed Mota, que ele gosta muito, o Ed Mota come macarrão, Ah, né? entendi. Então, o Israel também tem que comer macarrão quando tem, né? Legal, entendi. Você É, usa bastante a parte da música para ajudar ele. o Erasmo Carlos, quando ele estava vivo, né? Ele penteava o cabelo, passava desodorante, né? O Roberto Carlos e o Milton Nascimento, eles tomam banho. Vou tomar também, né? Porque, né, tem hora que não quer. Então a Aham. gente, a gente usa, né, esses manejos, né? E aí ele faz algumas perguntas sobre as letras das músicas, sabe? E aí, sempre quando tem um show, Gabriela, a gente leva, né? Porque ele gosta. E aí a gente não mede esforços. Até que precisa fazer vaquinha, a gente faz, entendeu? Vende coisa, vende pizza, faz rifa, né, para ele conhecer os artistas que ele gosta. Agora, o Jota Quest é assim, todos os shows que eles vieram fazer aqui em Ribeirão, todos, a gente sempre foi, aí vai no camarim, conversa. O Rogério Flauzino mandou um vídeo pro Israel quando ele estava usando colete, né? Tem que se esforçar Tem que esforçar para usar o colete, né? para ficar esse menino bonito, especial que você é. Isso mesmo. Então a Tipo gente, isso. a gente, a gente usa a música assim como reforçador, né, positivo. A gente usa a música para educar. A gente usa a música para ensinar, né? A gente usa a música para, enfim, para tudo, para tudo. Legal. E ele fez um show, ele era pequenininho. A gente fez um show, foi bacana, assim, a gente estava precisando de muita grana, e aí vendemos convite, tudo. E no show ele teve uma crise. E ele mordeu o pai dele, ele quase arrancou um pedaço do peito do pai dele, assim, de verdade, ele quase arrancou um pedaço. E o pai dele ficou muito bravo com ele. E falou que e ficou bravo, tudo. E ele do nada, do nada não. Ele não sabia pedir desculpas. Mas ele procurou uma música que ele conhecia e cantou uma estrofe que significava que estava pedindo desculpas. Ai, meu Deus. Como não desculpar, né?
Como não desculpar? Aí uma vez eu estava lá, eu moro num sobrado, eu estava lá em cima vendo os exames dele, chorando, chorando, chorando. Aí eu limpei as lágrimas, desci aqui, dei um abraço nele. Ele cantou para mim, Tristeza, por favor, vá embora. Por Então ele favor. também consegue usar a música para comunicação. Para comunicação, exatamente. Então, assim, a gente, hoje a gente descobriu, né, que ele tem ouvido absoluto, canta, faz show, de vez em quando ganha um dinheirinho, Então, isso que é é, legal, hein? Que orgulho, hein? isso, ganha um dinheirinho. Comprar outra guitarra velha. Isso, vamos comprar uma guitarra velha. A gente já foi para outras cidades, né? Então, assim, a gente conseguiu, né, Gabriela, tirar do meio da tristeza a alegria. A gente conseguiu mostrar, mas não mostrar no sentido de exibição, não é isso. Mostrar assim que a pessoa pode ter uma deficiência, só que ela não é só a deficiência, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa, ela também tem gostos, ela também tem desejos. Ela é uma pessoa. E a gente descobriu, né, era uma única alternativa, mas a gente conseguiu deixar isso bacana, a música para ele. Então, Não deixa de assim, ser um hiperfoco, né? Dele, a é, música. é um hiperfoco. A gente tenta, não é sempre também, né, Gabriela? Porque tem horas que a gente não dá, né? Aí deixa rolar de hiperfoco mesmo. Mas tem coisas que a gente ensina para ele através das músicas, das letras das músicas, sabe? Sim. Então, a gente tenta isso. E assim, eu queria saber tocar, de verdade, porque aí eu acho que eu ia fazer mais coisas, eu ia querer, assim, me relacionar com ele mais através da música. Mas eu não tenho esse dom, não consegui. E aí, até para cantar, ele fala, né, eu começo a cantar com ele, tudo, ele fala, mamãe, só eu, porque eu sou desafinada. Ele fala só Mamãe, você? é, Ele se não, incomoda porque ele tem um ouvido perfeito, né? Sai perfeito. da nota e Mamãe, ele se incomoda. mamãe, só eu. Então tá, filho. Né? E é assim. Mas aqui em casa da hora que acorda até a hora de dormir, tem música. Que gracinha. E qual foi. Ah, peraí, desculpa, me perdi. Ah, como foi ver ele se apresentando pela primeira vez? Então, Gabi, a primeira vez que ele apresentou foi essa Da que ele mordida. da mordida. Não deu nem Doeu. pra sentir orgulho aquele dia, então. Peraí um pouquinho só. Você tá falando não por quê? Qual que foi a primeira vez? Ó, Só hoje, eu falo, que foi uma revelação. Aí, só dele. Ah, tá. Sim. Então, essa apresentação que foi só dele foi a apresentação que nhaque, né? Ah, Aí foi, nossa, eu peguei ele, deixei, assim, a gente encerrou o show a primeira não, a segunda. Foi um evento da escola de música. Isso. A primeira vez que ele cantou com o professor dele duas músicas, mas eu nem lembro desse dia, eu não lembro. Olha, a primeira vez que ele cantou sozinho, a gente encheu um bar, tinha 200 pessoas, nossa. mas ele fez aquilo lá. Eu acho que ele assustou, né, Marcela, da quantidade de pessoas. Eu sei que eu peguei ele, não despedi de ninguém, pus ele dentro do carro, só queria proteger ele. Falei, filho, vem cá, vem, vamos embora daqui. Deixei meu marido lá, deixei minha mãe lá
lá no bar, acabou o show, acabou tudo. Mas a gente, mesmo assim, continuou, sabe? Uhum. Porque a gente é mãe e mãe Não não desiste. desiste, não é? E mãe não desiste. Verdade. E então, Nunca. assim, é um orgulho, né? É um orgulho, Gabriela. E Imagino, imagino. é, especialmente assim, eu tenho visto muitas pessoas se emocionarem quando ele canta. Se emocionam por vários, eu acho que por vários motivos. Às vezes se emocionam até por motivos errados, né? Mas, de qualquer maneira, Deus está usando a vida dele, Amém. né? E, e então, assim, se é assim que tem que ser, a gente está disposto, né, a isso que Deus, né, preparou para a gente. Então, a última vez que ele cantou, ele foi na AgriShow. Meu Deus, Nossa. uma super feira, né, aquela coisa toda. Então, assim, Deus vai abrindo as portas. E o Popurrí nessa música é É, parecido. isso mesmo. Mas aí, Gabi, o que eu estou pensando é assim, para ele, eu quero que ele seja feliz, né? É uma coisa que ele gosta, ele se sente realizado, é a comunicação, é a maneira que ele melhor se comunica. Então eu fico tranquila. É, eu gostaria de que ele tivesse uma maneira de ganhar de se sustentar de alguma forma. Mas assim, ser artista, né, é bem desafiador, né? E também, Sim. e tem outra coisa também que eu quero deixar aqui registrado. Às vezes, Gabriela, assim, as pessoas. Tem muita gente que fala assim, ó, nossa, eu tô acompanhando o Isra, esse aquilo, tal, tal, né, pelas redes sociais e tudo. Mas aí quando a gente faz algum convite, né, olha, vai ter uma apresentação, vai ter um show, não sei o quê. Aí as pessoas acabam não aparecendo, né? Então, assim, Entendi. como que ele vai ficar famoso? Precisa das pessoas. Aí Sim. eu até fiz Mas eu acho uma. que ele tá no caminho certo. Eu acho que ele É, tá no caminho certo e tem apoio suficiente para isso, tanto seu quanto do seu marido. Eu acho que ele vai longe, acredito. amém, amém. E tem Isso muito mesmo. talento para isso também. É isso aí. Toca bateria. Olha que legal. Eu não vi ele tocar bateria ainda, só vi ele é, cantando. e a música, a música. Aproveitar que a gente está Oi. falando da rede social, fala o Insta dele pra gente para o Tá. pessoal que assistir seguir. Isso. Olha, o Instagram do Israel é cantor Israel Parreira. E o meu é Marcela Parreira. E Tá. também quero deixar aqui, né, para quem está nos assistindo e futuramente, assim vamos assistir, se quiserem me procurar, gente, para a gente conversar, né, alguma dúvida, enfim, a gente está aqui uma pela outra, tá bom? E também, se quiserem contratar o Israel para eventos, pode procurar a Marcela. Isso mesmo, isso mesmo. Agora sim, a minha pessoinha gosta de rock e Ah, MPB. tá. Ah, tá. É, é só rock e MPB. Tem que Então, assim, deixar ele escolher as músicas que ele vai tocar, né? exato, exato. Então, tem Mas umas, isso tem é umas de músicas, menos, ele tem bom gosto. tem bom gosto. Aí tem umas músicas que a gente. Aí ele fala assim, ai, música chata, música chata. Aí, Pelo menos ele toca, ele canta com o coração, né? Não, não tá cantando uma que ele não gosta, ele não finge, ele é não finge, sincero. não, não finge, não finge. E tem algum tipo de preparação que vocês fazem para cada apresentação? Existe uma rotina especial? Ah, não. A gente vai assim, dando uma previsibilidade, né?
vai ter o show, olha, Israel, você faz isso, Israel faz aquilo, mas às vezes ele nem faz o que a gente combina. Aí a gente tem que ficar espontâneo, né? Mas é uma coisa que ele gosta, né, Gabriela? Então, aí ele faz com o coraçãozinho dele mesmo, né? Do jeitinho dele. E aí ele tá soltando umas frases agora espontâneas quando ele Ah, canta. que legal! Para agradecer ou para falar para as pessoas cantarem junto, né? Ele, Olha, ele fala por ele mesmo, assim. você tá Então, virando artista tá virando mesmo, já artista. virou artista. Ele que criou, e a gente fica super feliz. Que Mas é assim, lindo! E qual foi o momento mais emocionante dessa trajetória até agora? você diz em relação nesses 18 anos todo, ou Em você diz relação em a relação partir do à momento que você música? começou a se sentir vitoriosa mesmo, dele começar a desenvolver, sabe? Um momento que você olhou e falou assim, nossa, valeu a pena todo o esforço meu e do meu marido para que ele chegasse até aqui, sabe? Um momento emocionante que você olhou e falou, valeu. Gabriela, eu acho que eu vou ficar, assim, vários, né? Vários momentos, mas quando ele saiu da UTI, dessa segunda vez, da cirurgia dele de coluna, porque eu estava com medo dele não andar. Entendi. Porque Eu lembro dessa época da cirurgia. a Você coluna é contou o uma coisa testemunho, né? muito, muito delicada, né? Sim, Então, sim. a hora que o médico fez um teste assim no pé dele, né? E ele mexeu, aí eu falei, meu Nossa, Deus, ele vai continuar andando, né? Porque a gente estava. Essa parte da coluna, a gente tomou a decisão de operar porque não ia parar de ter a curva, né? E podia futuramente prejudicar o coração, o pulmão, né? Ia comprimindo os outros órgãos. os órgãos. E aí, então, assim, hora que ele, hora que ele mexeu o pezinho assim, eu falei, Deus, muito obrigado, que esse menino é muito valente. É muito forte, é uma cirurgia, assim, graças a Deus tem bastante níveis de sucesso, tudo, né? Com muitas pessoas, mas tudo pode acontecer. E é, Sim, e é muito muito delicada. difícil. Coluna é delicado. Rasga tudo, rasga pele, rasga músculo, rasga carne, rasga tudo. Rasga tudo. E aí o médico pôs ele para andar 24 horas depois. Ele não andou comigo, andou com o Fabiano. Mas a hora que o Fabiano me mostrou o vídeo, e foi nessa hora que eu falei, não, meu filho não merece uma mãe deprimida. Não. Meu filho é muito raçudo, ele merece uma mãe feliz. Ele merece uma mãe feliz. Merece. Então, eu diria que esse momento foi um momento mais, assim, forte que a gente passou, entre tantos, né? Entre tantos, Gabriela. Nossa, glória a Deus, parabéns. Deus abençoe. E até assim dá para compreender seu medo, tantos diagnósticos que você já tinha passado, né? Tantas notícias ruins, tantas dificuldades. É, Realmente dá para entender esse medo que você ficou. Que lindo, que alívio que deve ter sido mesmo. sim, sim, Graças a Deus. verdade. E apesar da live inteira ter sido uma mensagens edificantes para as mães que vão assistir, que estão assistindo, que mensagem você gostaria de deixar para outras mães, assim, uma específica, que estão começando esse caminho agora? Olha, tem uma historinha, eu gosto muito dessa história, de uma família que estava se preparando para ir para a praia. Conhece essa história? Você conhece essa história? Não, eu acho que não. É uma analogia, né? A mãe estava gestante, ia ganhar o nenenzinho,
Mas nessa história, ela ia viver na praia. Conheço, Então, lembrei. exato. Então ela se preparou. Essa mãe, né, que chama Gabriela, que chama Marcela, que chama Vanessa, que chama Kenny, que chama Fabiana. Ela se preparou tudo, ela sonhou com a praia, ela se preparou para a praia, se preparou, se preparou. Mas na hora que ela desceu do avião, que foi a hora que o nenenzinho chegou, ela não foi para a praia, ela foi para a montanha. E a montanha estava frio, a montanha tinha, né, subidas íngremes, ela não tinha as roupas necessárias para a montanha. Foi muito difícil. Só que essa mãe, essa família, essa criança, eles descobriram beleza na montanha também. Sonhavam em ir para a praia, mas descobriram a beleza da montanha. Não era o que eles queriam, era mais difícil montanha. Tinha aquelas subidas, não tinha a roupa necessária. Mas eles encontraram graça e beleza na montanha. Então, nós, mães atípicas, todas nós sonhamos em ir para a praia. Todas nós queríamos ir para a praia. Estamos na montanha. A gente vai escalar essa montanha e nós vamos encontrar beleza nessa montanha. É isso que eu queria deixar para mim, para você, Gabi, e para todas as mães. Não é fácil, mas tem beleza. E a beleza maior é esse menininho lindo que eu tô vendo aí no fundo. Esse que está aqui do meu lado. Né? Os filhos das nossas amigas que vão nos ver. E por eles a gente sobe a montanha. E é isso. É isso, Má. É exatamente isso. É exatamente isso. Essa história é uma história, mas é muito linda e verdadeira. E, assim, eu reconheço que tem horas que a gente vai olhar para quem está na praia. A gente vai querer estar lá na praia também. Ah, eu queria estar lá na praia. Queria, né? Mas a gente vai agarrar assim, ó. Tem beleza na montanha. Tem beleza na montanha. Tem coisa boa lá na montanha também. Eu agora com o João, com 15 anos, que estou descobrindo a beleza na montanha. Depois de tantos anos. Eu estou nesse momento de enxergar a beleza na A montanha. beleza na montanha. E olha, eu desejo do fundo do coração, Gabi, que a cada dia que você veja mais beleza ainda. Mais e mais e mais. E a montanha está mais perto do céu, né? Que lindo, Marcelo! E assim, eu fiquei pensando, né? Imagina a gente estar preparada, né? Com um biquíni, assim, né? Hipoteticamente, a gente está com a nossa malinha lá do biquíni, do protetor solar, e você vai, uma montanha gelada, despreparada de tudo, sem recurso, sem passando frio. É um ambiente hostil, é uma vida difícil. Mas aí a gente vai vendo o sol nascendo, mais de pertinho, vai sentindo uma brisinha da montanha, vai escalando, escalando. Hora que você olha para trás assim, você fala, o quê? Foi eu? Eu subi tudo isso? Eu vou subir tudo isso? Meu Deus, eu consegui! Não acredito. Né? Então
eu gostaria de deixar isso para mim, para você e para tantas mães que vão nos ver, né? E tem uma outra historinha também que eu gosto, é a do girassol. O girassol, nos dias de sol, né? Eles se viram para o sol, que é de lá que eles captam a energia. Mas quando está nublado, eles se viram um para o outro. Então, eu acho que esses girassóis somos nós, que aí é uma mãe olhando para a Pela outra, assim, uma mãe olhando para a outra e se ajudando. Porque nesse momento a gente não tem, uma política pública para ajudar a gente. A gente tem uma mãe para ajudar a outra, Sim, né? com certeza. Então aí a gente olha, a Gabi olha para a Marcela olha para a Gabi, a Kênia olha para a Gabi e fala, não, a minha amiga está lá lutando, eu também vou conseguir e tudo. Um dia a gente está mais embaixo, um dia está mais em cima, e aí uma vai dando força para a outra. Amém, verdade. E Deus dando força para todas nós. É Amém, isso. Má. Adorei. Amém. Foi Ai, eu muito também. edificante. Foi Foi mesmo. muito edificante. Ó, até escrevi uma coisinha para te falar, mas foi assim, nem se compara com o que você falou, mas que a sua história é inspiração e mostra que o amor e fé de uma mãe realmente move montanhas. Muito obrigada por dividir sua vivência com a gente. Que vocês sigam cantando a vitória de vocês todos os dias. Amém, amém. Gabi, É isso muito que eu obrigada desejo. pelo convite, viu? Foi uma delícia estar aqui com você. Sempre é, né? Sempre é. E conte comigo, tá bom? Você tem uma irmã mais velha aqui em Ribeirão, tá? Obrigada, Má. E Obrigada não, mesmo. Deus te e, abençoe. e não fique sozinha, tá bom? Obrigada. Sim, tenho certeza que quem assistir a live vai ser edificado com tanta superação, tanta vida que você transmite. Você transmite vida, Má. Deus te É, abençoe. Muito obrigada. bem, um beijo. Me fala uma coisa. Tem uma Ah, pessoa aqui que está sentada faz meia hora esperando. ele quer? Ele vai querer? É, vai, pode ir. Bora, Vai, claro! então combinado. Oi, Isa, vem cá. Vem cá, pertinho da mãe. Vem cá. Ó, você vai sentar aqui na cadeira. Fala boa noite para Gabriela. Tem teu Oi, filho bonito. Israel. Boa noite, meu amor. Tudo bem, Isra? Respondi. Eu Ah, sou tudo uma bem. fã sua do Instagram, viu? Eu sou uma fã sua do Instagram. Mas tem que falar alto, senão a Gabriela não escuta. Dá a garrafinha aqui pra mamãe. Vamos cantar? Vamos? Bonito? Pra gente encerrar a live? Olha lá, ó. Oh, que Ó o papai. lindo! Muito Ó o papai com bem. o violão. Ó, com alegria, bem bonito, hein? Gabriela. Gabriela. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A cabeça, cara. Hey, Adoro! Eu não nasci pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto numa moda infinita. Ei, na, 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 na.
Você é bem como eu. Conheci o que é ser assim. Só que nesta história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Hey! Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Oh, 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 oh. Hey! Você derrubei o celular. Lindo! Parabéns, maravilhoso! Lindo, parabéns! Super beijo. Beijo, obrigada, Mar. A gente vai se falar mais vezes. Tá bom, muito obrigada. Beijão. Beijo, arrasou, Israel. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.